Eu sou César Augusto. Hoje nós vamos falar, conforme prometido no vídeo anterior, nós vamos falar sobre uma vivência por mim, uma vivência minha, onde existia o caso de criatividade. Cada um de nós nascemos com os recursos necessários para conseguirmos tudo aquilo que queremos. Que na verdade, quem não vence, quem não alcança sucesso, que sucesso é uma ciência, o sucesso é você conseguir aquilo que você deseja. Não é dinheiro, não é nada. Na verdade, sucesso é o que você quer conseguir e você de fato consegue. Então só não consegue sucesso, e não é por falta de oportunidade, conhecimento, não é por falta de inteligência que você não consegue sucesso, que eu não consigo sucesso, mas sim por falta de coragem. Coragem de ousar, coragem de lutar, coragem de abrir mão de prazeres imediatos para buscar um bem maior. Então, na verdade, falta essa coragem em algumas pessoas e por isso que de repente não usa as ferramentas que o nosso Criador nos deu. E aí com isso, é importante que você, quando tiver a criatividade, você tenha a coragem de colocar em prática. Porque muitas vezes a gente tem a ideia, mas a gente não ousa, a gente não tem a coragem. De repente a gente pensa demais, a gente analisa demais, a gente calcula demais, a gente tem muito medo. Então é exatamente isso. O medo é importante porque de repente nos dá um certo equilíbrio, mas quando de repente é em excesso, ele trava o nosso progresso. Então muitas vezes as pessoas não têm coragem de usar a criatividade. O fato que eu vou lhe contar é exatamente com relação à nossa organização, à nossa empresa, que foi nascida em 1993. E aí, na época, estava vindo de um grande fracasso profissional, um grande fracasso mesmo, a ponto de entrar um oficial de justiça na minha casa e levar todos os meus móveis. Então foi exatamente nesse momento crítico que eu estava, e o ano era 1992, e eu tinha um Corsel 1972. E com esse Corsel eu fazia trabalhos de pintura, de sinalização, de abrigos de ônibus, que eu consegui na Prefeitura de Natal uma autorização para fazer isso. E nesse Corsel eu carregava o pintor, eu carregava as tintas, eu carregava a escada, e esse carro bateu o motor. Então, nesse momento, eu estava desempregado, eu estava endividado e eu estava com o carro com o motor batido. E com isso, meu irmão me prometeu pagar o conserto do carro desde que eu fizesse pesquisa de preço em lojas automotivas. E eu fui fazer essa pesquisa, ligando para as lojas, e eu percebi que os balconistas priorizavam quem estava na frente dele. Então, eles sempre davam prioridade para quem estava na frente dele, e eu pensei, seria bom que existisse um serviço onde você ligasse e encontrasse um produto ou serviço pelo menor preço. E aí eu pensei, se esse serviço não existe, eu vou criar. Então, olha só, nesse momento eu tive a ideia, houve uma criação, eu tive realmente uma ideia, mas nesse momento eu poderia ficar paralisado, porque eu estava endividado, eu estava desempregado, eu estava com um carro com motor batido, e como eu empreender? Como de repente eu colocar essa minha ideia em prática? Muito bem, e eu fui para casa, cheguei em casa e fui conversar com minha esposa que já vinha comigo por muito tempo e que de repente sofrendo bastante com tantos empreendimentos errados que a gente já tinha tido, que eu já tinha tido, e nesse momento com muita dívida. E aí eu cheguei para ela e disse, Valda, tive uma ideia. E aí ela, que já estava tão acostumada a ouvir ideias, disse, lá vem você com suas ideias malucas. Que ideia é essa que você teve? Aí eu disse a ela, disse, tá bom, a ideia é boa, mas você não tem dinheiro. Eu disse, mas temos uma casa. E aí ela disse, o quê? Vender a casa? O nosso único patrimônio, o nosso único bem, não vamos vender. E depois de muita conversa, essa talvez tenha sido a maior venda que eu tenha feito. Depois de muita conversa, eu convenci a vender a casa. Nós vendemos a casa e na época a casa foi 35 mil cruzeiros. E eu devia 350 mil cruzeiros. Ou seja, na verdade, tudo levava a eu não começar o empreendimento. Até porque a dívida era muito grande e o recurso financeiro era muito pequeno. E foi assim que nossa empresa nasceu.
com um ativo de 35 mil e um passivo de 350 mil cruzeiros. E aí com isso a empresa foi expandindo, foi crescendo, com muito amadorismo no início, depois foi se profissionalizando e hoje nós estamos no mercado. Hoje estamos no ano de 2015, a Telepesquisa está há quase 23 anos, crescendo, sendo referência, sendo líder no seu ramo de atividade. Em 2016 nós vamos estar em todas as capitais do Nordeste, até 2019 nós vamos estar em todas as capitais do Brasil e em 2020 vamos estar em uma cidade estrangeira e vamos nos tornar uma multinacional. Tudo isso porque alguém teve a coragem de usar a sua criatividade. Mas é muito importante também que a gente escute o nosso coração, porque se a gente não escutar o nosso coração, jamais teremos a coragem de ousar, jamais teremos a coragem de pensar fora da caixa. Sucesso para você, essa é a minha torcida. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Eu sou César Augusto e junto com você quero lhe ajudar a superar todos os seus desafios. Vem comigo!